Bom dia, dona Lalinha. Tudo bom? Tudo beleza? Tudo beleza. Tudo em paz. Seu Sebastião tá aí ao seu lado, não? Bom dia, seu Tô sim. Sebastião. Bom dia. Tudo bem? Quem mais tá aí? O Adriano também tá por aí, não? O Adriano não tá, ele tem que sair, ele tá Ah. arrumando um documento que ele vai começar a trabalhar na segunda-feira e tá faltando documento. Ele tá lutando, caçando. Não sei se ele vai conseguir hoje, não sabe. Ah, certo. Então é nós, né? Vamos fazer nós a nossa aulinha, então. A Regi não vai hoje, não? Não sei, né? Eu mandei o link, né? Mas Não, mas ela vai. É porque ela ela não não avisou que respondeu. ela vai. mandei para Regi, pro Julião, pro Juliana, mas Adriano. a Deus parece que já até descrensou. Agradecer a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga que coordena esses trabalhos de estudo, aqueles que estão presentes, nos auxiliando, nos intuindo, nos orientando, aqueles que também estão aprendendo junto conosco. A nossa gratidão pela presença, que nós possamos ter uma manhã de muito aproveitamento, no sentido de nos modificar, que essas lições que o nosso irmão André Luiz nos traz através da psicografia do Francisco Cândido Xavier, nos toque, né? Que nos toque, nos desperte para um novo caminhar. Nós possamos buscar esse entendimento nas mudanças, que é para isso que nós estamos encarnados neste planeta. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós durante essa aula, durante toda a semana, que nós possamos cultivar sempre a paz. Muito bem. Então nós vimos, como eu estava dizendo, no capítulo 3, nós estávamos vendo o capítulo 3, não, a aula número 3, né? No capítulo 3 nós vimos o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11. Capítulo 11. E hoje nós vamos só concluir, né, o capítulo 11. E vamos começar já a aula 4, que está no capítulo 12, né? Que é o umbral. Então, na reunião passada, até que nós comentamos, né, sobre a organização administrativa e logística, o planejamento que foi feito no nosso lar, né? Como é que ele funciona, a questão dos ministérios. Cada ministério tem 12 ministros. Nós vimos até a quantidade de ministérios que tem, né? E essa organização, ela é muito interessante porque, pelo menos, né, no que nós estudamos aqui, né, funciona com muita harmonia. Teve alguns probleminhas lá no começo, né, na questão da alimentação, que aqueles espíritos recém-chegados da Terra, alguns ainda muito ligados à matéria, queria uma alimentação até animal, né, lá no plano espiritual. Veja bem como é que nós somos ainda, né? Então, começaram a exigir uma alimentação mais densa, e foi uma luta de 21 anos para poder implantar e ficar firme, né, nas alimentações. Então, a único que ainda toma aquela sopinha, né, que nós vimos até no hospital, é o Ministério da Regeneração, aquele que recebe os pacientes, o pessoal do umbral, que estão em estados assim bastante ligados à matéria, recém-desencarnados. Já nos outros ministérios, já a alimentação é puramente de fluidos, né? Já não acontece mais isso. E as pessoas que têm os cargos, como ministros e outros, né, enfermeiros ou
pessoal da comunicação, assistente, auxiliares, ele diz que nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor, quer dizer, lá não tem privilégios. Lá a pessoa está numa determinada função porque ela é merecedora daquela função, porque ela realmente vai cumprir com o dever dela dentro daquela ordem, né, daquela hierarquia. E os que recém-chegados vão, né, para o Ministério da Regeneração, vão para os hospitais ser tratado, e depois então eles podem receber outras tarefas. Aqui diz assim que alguns, né, que chegam lá depois de algum tempo, de alguns anos, eles conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação, e raríssimos em cada 10 anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da União Divina, que é um outro ministério. Então as tarefas lá são bastante trabalhosas, complicadas no auxílio, né? Nós vimos já nos capítulos anteriores, eles têm atividades assim bastante intensa, porque o tempo todo está chegando pessoas lá para ser tratadas, para ser recebida, então é um trabalho muito intenso. E então eles se deparam assim com histórias assim muito pesadas, né, de todos aqueles acontecimentos que a gente vê aqui na Terra. Tem notícias, né, de graves, de criminalidade, de dramas mesmo, chega ao Ministério da Regeneração, e o pessoal de lá vão trabalhando com essas pessoas para recuperar. No Ministério da Comunicação também exige uma alta noção de responsabilidade individual lá, a pessoa para estar nos trabalhos de comunicação, ela precisa ter um conhecimento, uma dedicação, um devotamento muito grande. Depois tem os campos do esclarecimento, né, que é um outro ministério, exige também muita capacidade. As pessoas têm que ter bastante conhecimento para poder esclarecer as pessoas que lá chegam. Não só conhecimento, mas também o jeito de falar, né? Porque as pessoas chegam lá em situações muito difíceis, nem toda a informação pode chegar até eles, né? Muitas informações vão chegando aos poucos, igual o André Luiz mesmo, né? Ele está recebendo muitas informações, mas aos poucos. Tem coisas que ele é curioso e quer saber, mas ele fala, ainda não é o momento, você não está preparado para ser informado dessa situação. E depois tem o Ministério da Elevação, que também pede muita renúncia, e que os espíritos que lá têm que ter assim, bastante iluminação, ser bondosos, né? Ter uma moralidade mais purificada. Então tem as atividades da União Divina, que requer também um conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. E até depois a governadoria, né, que é uma sede de todos os assuntos administrativos estão lá, né, controle, gerenciamento, direção, né, alimentação mesmo. Depois do episódio que teve, é de lá que sai a distribuição da alimentação, energia elétrica, trânsito, transporte, muitos outros. Tudo isso sai da governadoria. E a questão também do trabalho, né? Todos trabalham, é muito rigoroso a observação do trabalho, e também o descanso, né? Todos têm que passar pelo período de descanso. Isso é levado muito a sério também. E a questão também da música. A música, ela percorre todo o nosso lar. As oficinas, né, todos têm a música, porque elas são a geradora de energias para equilíbrio, para que as pessoas trabalhem com mais motivação. Então essas músicas elas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes do nosso lar. Ela faz com que o trabalho renda melhor, né? Os esforços
mais construtivo quando a gente está ouvindo a música que nos eleva. Então, sempre, todos lá no nosso lar trabalham com estímulo da música. Com isso, nós encerramos então a aula número 3, vamos passar já para a aula número 4. Era essa a conclusão que a gente queria fazer da aula número 3. Deixa eu achar aqui onde nós estamos, para interromper o compartilhamento e colocar o... Aqui, a aula número 4, nós vamos começar a falar sobre umbral. Umbral. Deixa eu colocar aqui a... Muito bem. Então, aqui está, umbral, na aula número 4. Então, ele mostra aqui uma paisagem, né, bastante assim desoladora. Sabe aquelas imagens assim de filme de terror, né, onde está tudo assim meio escuro, uma neblina. Eles colocaram assim um fundo azulado, mas aquele azulado mais puxado para o mais escuro, mais preto, com algumas sombras. E algumas, a gente vê as silhuetas das pessoas assim no meio do mar de lama e umas montanhas assim escuras. Então ele diz assim que umbral começa na crosta terrestre. Umbral é um local de passagem, o nome mesmo já nos leva a essa reflexão, local de passagem. Então ele começa na crosta terrestre, é a zona obscura, aquelas pessoas que ainda não cumpriram com todos os deveres, fizeram compromissos reencarnatórios para vir aqui na Terra e não cumprimos. E daí a gente passa por esse período nesse vale. É um vale de indecisão, no pântano, né? Onde tem muitas pessoas que cometeram erros. Então, se reúne ali. Pelas afinidades nós somos atraídos a esse local. E lá nós começamos a passar por situações assim bastante difíceis. Então ele dá um exemplo, ele faz um exemplo que nós somos, quando nós reencarnamos aqui, é como se a gente trouxesse conosco, né, um fato assim sujo, coisas ruins que nós fizemos em outras vidas, e vamos passar pela Terra, pelo planeta Terra, para lavar a vida humana, né? Então essa roupa imunda, né, que está gravado no nosso perispírito, que é as imagens e as ocorrências que nós tivemos em outras vidas, elas seriam limpas pelo nosso comportamento aqui na Terra, pelas mudanças que nós nos dispuséssemos a fazer em nós mesmos, dessas experiências anteriores. E aí nós chegamos aqui no planeta Terra, e aqui as atrações são muito grandes, né, para os arrastamentos. Não chega a ser um arrastamento, mas as tentações mesmo para as coisas menos felizes, e nós somos atraídos e muitas vezes nós falhamos. E umbral funciona como uma região destinada a promover essa limpeza desses resíduos que nós levamos aqui do planeta Terra. André Luiz até lembra, né, que seria uma situação parecida com o purgatório que eu aprendi na Igreja Católica quando estava encarnado na Terra, né? Ele imagina mais ou menos isso, né? Que é uma estação assim de passagem, não fica lá por muito tempo. Então as pessoas que
que passa pelo umbral, ela está nessa situação, né, de promover essa limpeza purgatorial. Então, que é uma espécie de queima daqueles materiais que nós acumulamos pelas nossas ilusões aqui na Terra. A experiência na Terra sempre é um convite para mudança, para melhoria nos nossos vícios morais e tudo mais. Mas a maioria das vezes nós não conseguimos vencer, né? Nós nos deixamos levar pelos convites menos felizes e acabamos tendo que passar por essa situação de umbral por algum tempo. Então, umbral é região assim é bastante necessária, né? Interessante para as pessoas que saem aqui da Terra. Então, ali tudo que não tem uma finalidade para a vida superior está no umbral. E é uma estação importante para esse momento de a gente se livrar dessas dificuldades, né, que nós criamos e nos purificar um pouco mais. E nós temos que considerar que nós vamos para o umbral porque nós somos atraídos por aquela região por causa da nossa sintonia, as nossas vibrações. Nós ainda estamos ligados àquela situação, então nós somos atraídos para lá. Como toda alma, diz Lísias, né, é um imã poderoso. Quer dizer, nós somos atraídos por afinidades aquelas regiões onde a gente se sente mais parecido, semelhante a eles. Então nós irradiamos forças que criam, transformam ou destroem. Então é importante a gente ter isso sempre vivo na nossa cabeça. O nosso pensamento, nossos sentimentos, ele é energia, é gerador de energia. Então o núcleo irradiante é o espírito, o pensamento do espírito, que é uma produção dele, de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizada em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. A gente ainda não entende, né? Porque a gente está acostumado com aquilo que a gente toca, com aquilo que a gente sente assim, fisicamente, porque nós somos matéria. Nós ainda temos dificuldade para entender as questões espirituais. A força que tem o pensamento, a vontade, a geração de energia, boa ou não tão boa assim. Ainda nós não conseguimos entender bem como é que funciona isso. Mas nós temos que buscar, cada vez mais nós estamos buscando, então o estudo que nós fazemos é justamente para isso, para entender como é que funciona isso. E se nós observarmos na história, nós vamos ver o Jesus controlando até mesmo as tempestades. Isso é por energia do pensamento, do sentir, né? Aquela multiplicação dos pães, transformação de água em vinho. Então, a energia que nós geramos, ela influencia e gera matéria. E no plano espiritual, essa matéria, ela tem uma função útil ou não, né? de produção, de criação de coisas boas e de destruição. Então, no umbral, acontece justamente a geração dessas energias destruidoras. Então, ali ele está dizendo assim, ouvindo gemidos incessantes dos apartamentos contíguos, não me era lícito nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Ele está lembrando aqui quando ele estava no hospital, né? Ele não conseguia, por mais que ele quisesse ajudar ali, né? Que ele era médico aqui na Terra, ele não era autorizado ele a fazer, porque ele não conseguia, ele não sabia como fazer. Ali é uma outra forma, a medicina e o auxílio ali, ele atua de forma diferente. Não é pelo toque, mas é pela imposição das mãos, com os pensamentos, né, com o sentimento, que a pessoa ajuda aqueles recém-chegados do umbral.
Os médicos que atuavam ali, eles eram detentores de uma técnica diferente, desconhecida pelo André Luiz, que era médico da Terra. Na Terra ele estudou bastante, né? Fez a faculdade, estudou nos livros, se atualizou, tinha muitos títulos, mas ali naquele ambiente do nosso lar, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Essa frase ela é muito interessante e ela é para a gente guardar, porque ela pode e deve ser utilizada aqui no planeta Terra pelos profissionais da saúde e por todos nós. A medicina começa no coração. Então toda cura ela processa na atividade de amor, no desejo muito forte de servir, na compaixão, na piedade, no amor ao próximo. Então, a medicina, ela começava no coração, lá no nosso lar, e aqui na Terra também nós estamos cada vez mais entendendo e caminhando para isso, nos humanizando mais, exteriorizando mais o amor pelo próximo, né? A fraternidade. Só no espírito de humildade e de trabalho é possível nós proteger alguém, diz ele. Então a gente só ajuda quando realmente a gente quer ajudar, né? Sente a necessidade e põe as mãos no trabalho, com humildade. André foi chamado ali a fazer os serviços mais modestos. Embora ele era um médico aqui na Terra, lá ele começou fazendo a limpeza nos pacientes, né? Na sala, no chão, né? Limpando vômito, né? Retirando aqueles detritos que estavam lá, porque é um trabalho humilde. Ali, a partir dali que ele foi então se fortalecendo, conhecendo, sentindo cada vez mais, vencendo as próprias vaidades e orgulhos, se tornando melhor no servir aos espíritos que ali estavam. Ele até dá um exemplo assim: que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação do conforto do lar, né? Meu filho está precisando de ajuda, eu fico só em casa, né? Não saio para ajudar, não me dedico. Então o pai criou o serviço e a cooperação como leis, que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. O ministro Clarencio disse isso. Então, o trabalho de ajuda é aquele trabalho mesmo braçal, que a gente tem que ir lá e servir. O trabalho e a humildade, então, são as duas margens do caminho de auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Então, a gente deve, né, precisa se dedicar ao amor ao próximo, mas com esse espírito de fraternidade, aquele desejo mesmo de servir, aquela vontade de servir ao próximo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudados. Por nossa vez, os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. Nós sempre temos que considerar assim que nós temos muitos ao nosso lado, né, nos ajudando. Estamos sempre recebendo o suporte de muitos. E para que nós consigamos ajudar o outro, é preciso que a gente considere que nós não estamos só e sentir alegria no servir. Ao nosso lar, ele sempre lembra bem que a alegria, a felicidade das pessoas está em servir, em cooperar. E quanto mais nós cooperamos com o outro, mais nós recebemos. Isso é da lei eterna.
naquela classificação dos espíritos, que traz no livro dos espíritos, os espíritos bons, né, que é a segunda ordem, ele, nas características gerais ali, eles lembram que a alegria e a felicidade está em servir, né, em servir com bondade, em cada vez mais auxiliar o outro. Ali, nesse ponto que está a felicidade, né? A conquista da felicidade está aí. Então, nós ainda não conhecemos o que é a felicidade, porque nós ainda não temos esse desprendimento, muitas vezes, de auxiliar por auxiliar. Nós ainda fazemos as coisas esperando alguma coisa em troca, nem que seja um obrigado, uma gratidão, né? Então a gente ainda não desenvolveu em nós essa vontade de auxiliar por auxiliar mesmo, para servir o outro. O amor, ele em nós, né, ele está se desenvolvendo aos poucos. Quanto mais a gente vai se dedicando, mais a gente vai desenvolvendo isso. Um exemplo disso é as pessoas que estão mais próximas de nós, né? Os nossos filhos, por exemplo, né? Quando a gente faz alguma coisa por eles, nós fazemos com alegria, né? A gente não espera nada em troca. Aquele amor mesmo, com raras exceções, né? Mas é aquele amor incondicional que a gente faz, né? Às vezes tem alguns pais que não, né? Meu filho, eu servi tanto, agora ele precisava me servir também. Mas a maioria de nós, né, os pais, a gente faz pelo amor mesmo que tem aos filhos. Então, os filhos ou a família é um caminho para nós exercitarmos e treinar esse amor universal, que no futuro nós vamos poder desenvolver esse comportamento, esse amor a todos, né, indistintamente. Nós vamos poder ser mais amorosos com todos, e esse amor incondicional, né? Nós não vamos mais colocar condição para o amor, né? Aqui nós temos também uma de Allan Kardec, que ele diz assim no Livro dos Espíritos, na pergunta 678, né? Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos às mesmas necessidades de trabalhar? Aí os espíritos respondem: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho, mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então a gente às vezes acha que trabalho é só aquele que produz algum tipo de riqueza física, material. Então Kardec coloca aqui que toda atividade útil, ela é um trabalho, né? A oração é uma forma de trabalhar, né? O autodesenvolvimento é uma forma de trabalhar, não só aquela questão física. Então todos podemos e devemos fazer alguma coisa pelo próximo. Quer fazer algum comentário, dona Linha? Está acompanhando bem? Não tem nada que comentar, tá muito bem explicado. Essa questão sobre o trabalho mesmo, você falou, tem muita gente que pensa que trabalho só serve esse que ganha dinheiro, né? Mas isso. Tem tanto trabalho que merece tanta dádiva, porque igual o trabalho do Chico Xavier. Pois o trabalho do Chico Xavier, ele consola, né? O trabalho de Chico Xavier consolou tanta gente, né? Consola tanto. Um trabalho isso. Maravilhoso. Aquilo ali, eu não ganhava dinheiro para aquilo. Assim, tinha dinheiro, mas não era para ele, né? Ele trabalhava de graça, sem receber nada. E foi um trabalho assim que foi bênção, bálsamo, curador de muita gente.
muito, mas muito mesmo, porque muita gente que já leu os livros do Chico e todo ele tem uma palavra de consolo no meio. É maravilhoso isso aí. Então o ministro Clarence, ainda conversando com o André Luiz, ele diz assim: convém notar, olha, veja bem, todavia que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Aí, mais diretamente para o André Luiz, ele fala assim: você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades, que o pai dele teve condições, né, de dar a formação. Quem formava em medicina antigamente só se tivesse mesmo muito recurso, né, porque é muito difícil para entrar na faculdade, manter-se na faculdade. Então ele tinha muitas facilidades para estudar. Então ele foi cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, olha só, porque seus pais, generosos, lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Então ele graduou, se formou, se tornou médico e exerceu a medicina e ganhou dinheiro com isso. Não é errado ganhar dinheiro na profissão. O errado é só pensar no dinheiro na profissão, né? Colocar o dinheiro à frente dos deveres morais, dos deveres de servir, de auxiliar o próximo. Por isso nós falamos lá mais atrás, né, sobre a questão do exercício da medicina no nosso lar. O coração vem primeiro. E aqui na Terra também deveria ser assim. Primeiro o sentimento de aliviar a dor do outro, de buscar a cura mais profunda do nosso irmão que está ali em dificuldade. Então, ele diz assim, né? Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores, não teve sequer as dificuldades do médico pobre. Tinha médico pobre também, né? Compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente, transformou facilidades conquistadas em carreiras para a morte prematura do corpo. Então ele prosperou, ganhou dinheiro e começou o quê? A gozar a vida. Ele teve uma vida assim de gozos, de prazeres terrenos, uma alimentação desregrada, pegou sífilis, né? Porque teve relacionamentos sexuais fora do casamento, né? Em bordéis. E ele, o pensamento dele no exercício da medicina é sempre o retorno financeiro, né? Então, ele teve muitos desvirtuamentos dos verdadeiros títulos de serviço. Então, aqui diz assim, ó, que ele teve a morte prematura do corpo por conta desses desregramentos. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Então ele foi para aquela linha de trabalho para se tornar um médico. Ele veio com esse compromisso de servir a causa de Jesus. Mas chegando aqui, ele se dedicou apenas a ele mesmo. Aos olhos do mundo, né, aos olhos da terra, pelas leis dos homens, ele não fez nada de errado. Né? Nada de errado. Ele trabalhou, foi um pai de família, mas aos olhos de Deus, né, ele deixou a desejar, porque ele não cumpriu aquilo que ele veio para cumprir. Esse era o momento assim que o André Luiz estava sendo despertado dos seus compromissos que ele veio aqui na Terra, e ele aceitou com muito carinho as observações,
do ministro Clarencio, porque ele percebeu que ele realmente precisava caminhar para a mudança. Muitos de nós, quando a nossa consciência, ou quando a espiritualidade nos lembra dos nossos deveres, nós até nos revoltamos, falamos, não, né? Eu poderia falar, não, mas eu fiz aquilo que a Terra me convidava a fazer, eu fiz aquilo que estava de acordo com a lei terrena, a lei dos homens. Mas não basta só a lei dos homens, aqui está dizendo. É preciso que a gente vá além, aquilo que Jesus ensinou, né? Nós devemos ir além daquilo ali, né? Acima da lei do homem está a lei moral, está a lei de Deus. É essa que é o mais importante. Então ele disse ao Clarencio, eu reconheço realmente que eu cometi muitos desatinos, eu gostaria de resgatar aos débitos e me dedicar assim, sinceramente aos enfermos neste parque hospitalar que era o nosso lar. Ele queria então se dedicar ali. E Clarencio falou, olha, é muito nobre da sua parte, mas contudo, para você servir, você precisa primeiro aprender como servir, né? Você ainda precisa se preparar para isso, para não fazer as coisas da melhor maneira possível, né? Então você vai precisar então reaprender aqui as tarefas, como é que se desenvolve, como é que é o trabalho aqui com os enfermos. Aqui nós trabalhamos com a parte energética, a parte espiritual. Não nego que você é um profundo conhecedor da fisiologista, né? Você tem um conhecimento muito amplo da vida, mas você precisa trabalhar e entender agora como é que funciona aqui nesse plano, né? Que é um plano diferente. E ele até ficou assim surpreso, né? Que ele precisasse assim, ir para esse trabalho, né? Você há que penetrar a alma, diz assim, sondar-lhe as profundezas. Então, o trabalho de medicina no plano espiritual, no nosso lar, ele é bem mais profundo, mais ampliado do que o trabalho de medicina aqui. Diz assim, muitos profissionais de medicina no planeta são prisioneiros da sala acadêmica, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se aos preconceitos comuns, e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Então é bem diferente o exercício da medicina lá no nosso lar, né? Então eles precisam se dedicar de forma diferente. Então a André Luiz ficou assim bastante surpreso, né, com toda essa informação, e ele então ficou em lágrimas pelo momento que ele estava sentindo ali. Ele falou assim, e humildemente ele falou assim, eu me submeto a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Qualquer trabalho que me colocar, eu estou disposto a fazer. Aí o Clarencio, né, para até amenizar um pouquinho, né, falou, meu amigo, eu não possuo só verdades amargas para te dizer, eu tenho também algumas palavras de estímulos. Você ainda não pode ser médico aqui no nosso lar, mas poderá assumir um cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual, você ainda está enfermo, né? Sua posição atual ainda é de enfermo, não é das melhores. Entretanto, é confortadora pelas intercessões dos ministérios do auxílio a seu favor. Tem pessoas que estão interferindo a seu favor para que você saia dessa situação com brevidade. E aí a André Luiz teve um start assim, falou, a minha mãe? Perguntou assim, inebriado de alegria. Sim, esclareceu minha ministro. Sua mãe, outros amigos do coração, dos quais você plantou a semente,
da simpatia, logo após a sua vinda, pedi ao Ministério de Esclarecimento que providenciasse a obtenção das suas notas. Veja bem, tem um controle de notas ali, como é que está a pontuação dele, né? Como é que está o crescimento dele. Ele verificou pessoalmente as notas dele atentamente e percebeu que tinha assim muita imprevidência, muitos abusos, muita irreflexão, mas nos 15 anos que ele clinicou aqui na Terra, ele atendeu gratuitamente. Ele teve situações onde ele atendeu gratuitamente e foram mais de 6.000 necessitados, veja bem, né? Então ele fez muitas coisas boas. Na maioria, ele praticou esses atos assim meritórios em favor das pessoas, absolutamente sim por troça, né? Não foi assim por aquela dedicação, pelo amor ao próximo, não, atender, né? Estou com tempo mesmo, vou atender, fazer um pouquinho de caridade. Mas mesmo que ele fez, né, sem aquela intenção firme de ajudar, a ajuda foi dada, né? Mesmo que ele não tenha tido aquele sentimento mesmo profundo de amor ao próximo, o resultado é que as bênçãos foram espalhadas. E desses beneficiados, dessas pessoas que foram atendidas pelo André Luiz, numa medicina gratuita, 15 delas não esqueceram e têm sempre orado em favor do André Luiz. Veja bem, né? As orações, aqueles 15 que foram atendidos, no meio de todos esses, orava assim, muito apelando em favor de André Luiz. E esse apelo é que chegou então ao nosso lar, que serviu de auxílio para que André Luiz saísse daquela situação. Então, ele falou assim, esclareço para você que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes, surge aqui em seu favor. Então aqui você vai aprender novas lições, vai ter algumas experiências úteis e vai cooperar eficientemente conosco para poder se tornar um aprendiz nessa tarefa de auxílio ao próximo aqui. E ele então, André Luiz, ele chorou de alegria, porque veja o tanto de situações que ele passou, né? No umbral, depois recolhido ao nosso lar, o tratamento ele recebeu ali muito amoroso, muito bondoso, mas ele ainda tinha dentro de si aqueles resíduos de situações, né, de inconformismo, de reclamações, de querer fazer o que não podia. Então ainda estava dentro dele. Então a mente, né, o emocional dele ainda estava não estava sereno, ainda estava passando por alguns desequilíbrios. Mas nesse momento que Clarencio mostrou para ele que ele poderia superar tudo isso, ele se encheu de alegria, de júbilo, e calou então o seu coração, e esse silêncio que veio o consolo para ele, a promessa de um novo caminhar. Muito bem. Com essa reflexão, acho que nós já estamos nosso tempo quase vencendo. Nós vamos encerrar por hoje. Eu queria ouvir da senhora se tem algum comentário mais a fazer, que no próximo a gente já vai entrar na aula de número 5 e nós vamos ter a grata satisfação de ver a visita da mãe dele, né? André Luiz, no capítulo 15, vai se encontrar com a mãezinha dele. Vai ser muito bacana. Muito bem explicado essas partes aí. Para quem já leu o livro, a gente vai relembrando, né? Sim. Eu tenho uns 30 e poucos anos que eu li esse livro, se não for 40, é muitos anos mesmo. Parece que não tinha nem a Fernanda ainda, a Fernanda tem 41. E não sei, de 30 a 40 anos eu tenho que ler. Mas a hora que você vai falando assim, eu lembro direitinho nas partes que eu li. Vai lembrando, né?
Ele, e esse é um livro assim, né, para a gente estudar, né? A primeira vez que eu li ele, também eu li assim como uma história, né? A gente vê uma história, bonita história, né? E a gente não estuda. Algumas coisas até quando, na primeira leitura a gente não tem aquela ideia assim real dele, parece uma fantasia. Por exemplo, o aeróbus, né? A gente fica pensando, mas como? Eles não se movimentam pelo pensamento, né? Não se... Porque um meio de transporte, como é que é isso? Né? A gente vai entendendo. É que depende da evolução para conseguir mover pelo pensamento, né? É necessário, né? Então tem muitos ali que estão muito ligados à matéria e ainda precisa de coisas mais materiais, muito similares àquele que viveu na Terra. E a mente cria isso aí, e essa criação, ela não é uma abstração, não, ela é física mesmo. Então, cada vez mais a gente vai estudando sobre vibrações, sobre a ciência humana também já avançou bastante, e percebe que tudo é energia e que a matéria que nós conhecemos é uma energia condensada, mas ainda é assim a energia. Então, nós vamos entendendo melhor como é que é essa criação mental dos espíritos, né? E aí a gente volta a estudar as obras fundamentais da doutrina espírita, que traz essas informações, e talvez lá atrás, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, já não entendeu muito bem, agora a gente começa a entender um pouco melhor, com os avanços que nós estamos tendo também no conhecimento da ciência, e então uma coisa vai somando a outra e nós vamos aceitando melhor essa questão das colônias espirituais, que para muitos ainda é uma fantasia, mas hoje a gente já sabe que é real, existem muitas colônias no plano espiritual. Muito bem, então vamos partir para o encerramento, dona Lalinha. A senhora quer fazer a oração final para nós? Ou quer comentar mais alguma coisa? Mais alguma? Eu acho que já ficou muito bem explicadinho, nem precisa, né? Então tá, podemos então. Vamos fazer a oração de encerramento. Amado Mestre Jesus, com sua divina luz, Mestre, nós vos agradecemos por tudo que tem feito por nossa vida e pedimos a Ti que ilumine a todos nós, mas ilumine também aqueles povos que teve terremoto, que tem muita criancinha sofrendo, muita gente adulta. Então, ilumine aquelas pessoas para que o sofrimento seja mais tranquilo, não abate tanto. Porque se a gente ficar calmo, a gente sofre menos. Então, nós te pedimos, Mestre, que sempre esteja amparando a todos nós e nos abrindo a mente para a gente aprender coisas novas. E nós agradecemos muito, Mestre. É uma gratidão imensa que temos por ter esse estudo do sábado. Isso é uma maravilha para a gente. Muito obrigado, Mestre Jesus. Que a sua presença esteja sempre no lar de cada um de nós. Não nos abandone, Mestre, e que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz, gratidão pela presença, gratidão a todos. Obrigada. Um bom final de semana e uma boa semana. O senhor não conseguiu abrir o celular dele. Mas... ele é meu companheiro de ouvido aqui no celular. Ele deu conta de abrir o meu, mas não deu conta de abrir o dele. Não conseguiu acessar. Mas daí ele ouve com a senhora, né? Ouve junto. Aí ficou meu companheiro. Ele é muito fraco ainda nessa área de digitação, não sabe informática. Mas isso é assim mesmo. Eu vejo aqui meus filhos, até minha neta sabe mais que eu. Sabe? Você pede uma criança fazer, ele sabe, a gente não sabe. Isso é questão da tecnologia.
essa era de informática foi deles, não foi nossa, né? É verdade. A era passou. A era da gente aprender mais é na juventude, Sim. na criancice, na juventude. Aí foi aparecer a internet depois da gente velho, né? Aí não. Sim. Mas tá bom. Então tá. Dá certo. Muita paz. Muita paz. Bom dia, bom dia. Gratidão. A senhora também. Até a próxima. Amém.